Vamos aprender a realizar uma busca avançada de forma bem profissional, utilizando os intervalos de tabela? Olha só, o que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui nessa base de dados e retornar o valor do faturamento, ou seja, buscar o valor do faturamento, que é essa coluna que eu pintei aqui de amarelo, com base em 3 critérios, que são esses daqui, ó, situação cadastral, produto e CPF. Então, com base nesses critérios aqui, eu vou realizar uma busca e retornar o valor do faturamento, ok? Tá, o primeiro passo é, nós vamos selecionar aqui, ó, a base de dados e vamos tabelar esse intervalo, tá? Então, eu seleciono formatar como tabela, dou um ok, e eu vou nomear essa tabela, certo? Aqui, ó, o nome da tabela eu vou colocar dados. Um nome curto, nome sugestivo, um nome intuitivo. Vou tirar aqui os botões de filtro. A mesma coisa eu vou fazer para essa pequena tabelinha aqui de critérios de busca, tá bom? Então, formatar como tabela, certo? Dou um ok e vou nomear essa tabela. O nome tem que ser curto também, pode ser busca, certo? Para associar que eu estou trabalhando com uma tabela que tem critérios de busca. Vou tirar os filtros e beleza, agora eu tenho duas tabelas, cada um com um nome. O que eu vou fazer? Agora eu vou utilizar a função corresp de forma matricial. Primeira leitura que eu tenho que fazer aqui é a seguinte, olha, essa daqui é a minha tabelinha com os meus critérios para realizar a busca, os meus critérios de busca. Quantas linhas eu tenho aqui? Quantas células eu tenho? Tenho 12. Então eu vou já deixar selecionado o mesmo intervalo. Tá vendo aqui, ó? Mesmo intervalo eu deixei selecionado. O que eu vou fazer? Vou começar a digitar a função, ó, corresp valor procurado. Agora que a gente começa a entender a lógica. Por quê? Eu preciso construir esse valor procurado. E eu vou construir como? Concatenando essas 3 colunas aqui, chamando pelo nome da tabela. Como assim? Ó, preste atenção. Qual o nome dessa tabela aqui? Busca. Então eu vou digitar, ó, busca. Tá vendo que ele já encontra a tabela que foi criada? Já encontrou, confirma na tecla Tab, ó, ele selecionou. Isso aqui ele selecionou sozinho, eu só apertei o Tab. Vou abrir colchetes. Quando você abre colchetes, ele abre essa janelinha aqui com umas opções. Então ele está meio que perguntando, você quer trabalhar com essa mesma linha da sua tabela, com a coluna situação cadastral, produto, CPF, tudo, ou seja, toda a sua tabela, inclusive o cabeçalho, só os dados, só os cabeçalhos, só os totais. Então ele está meio que te dando opções. Eu quero pegar a coluna situação cadastral, que é a primeira que aparece aqui, certo? Então eu confirmo no Tab, fecho colchetes. Olha só, fechei colchetes, ele já teve a inteligência para selecionar a coluna certinho, o intervalo certinho da coluna situação cadastral. E aí eu vou concatenar com esse e comercial aqui, que serve para concatenar, juntar informações com a próxima coluna, que é produto. Como que eu faço? Chamo a planilha busca, confirmo no tab, abro colchetes, seleciono a coluna produto, fecho colchetes. Mais uma vez, e comercial, chamo a planilha busca, abro colchetes, seleciono a coluna CPF, fecho colchetes. Então, eu peguei essas 3 colunas, concatenei como se estivesse criando uma coluna só, tá bom? Ponto e vírgula, agora ele pede a matriz procurada. A matriz procurada eu vou fazer exatamente a mesma coisa. A única diferença é que eu vou fazer aqui, ó, na minha matriz, na minha base de dados. E como que eu faço? Chamo pelo nome. Qual o nome dessa base de dados? É o nome dados. Como eu disse, nome sugestivo. Dados, abre colchetes, e aí é a mesma lógica. Situação cadastral, confirma no tab, fecha colchetes. E comercial, planilha dados, planilha dados, abre colchetes, produto, fecha colchetes. E comercial, planilha dados, abre colchetes, CPF, fecha colchetes. Ponto e vírgula, correspondência exata, então 0, fecha parênteses. Detalhe importante, como nós estamos trabalhando com uma função matricial, então eu não posso simplesmente apertar Enter aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso dizer para o Excel que essa função aqui, ela é matricial. Como que eu faço isso? Terminou de digitar a função, olha só, o cursor aqui no finalzinho, tá? Tá vendo ele piscando? Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir meu teclado virtual e eu vou fazer o que aqui, ó?
eu vou segurar a tecla Ctrl, a tecla Shift e vou apertar em seguida a tecla Enter. E aí, o que vai acontecer? O Excel ele vai indicar que essa função ela é matricial, tá bom? Então, Ctrl Shift Enter, beleza? Eu vou minimizar o meu teclado e olha só, ele já descarregou aqui no intervalo que eu já tinha selecionado os valores, né, os resultados dessa função correspondente matricial. Beleza, feito isso, a gente precisa entender agora o que são esses resultados. Por exemplo, aqui 12, 16, 13, 4, 5 e assim por diante. Esses resultados aqui é o número da linha na minha tabela, na minha matriz, ou seja, nessa tabela aqui. Como assim? Esse primeiro resultado aqui, 12. Eu coloquei até uma coluna aqui para a gente ter mais facilidade para identificar. Então aqui, ó, 12, tá vendo? Linha 12. Pendente, pendente. Cheque especial. Final de CPF, 9439, 9439. Então, o que a função correta está dizendo aqui? Considerando esses três critérios aqui, eu chego na linha 12 da sua matriz, beleza? Ah, mas por que teve que identificar aqui? Pelo seguinte motivo, você não pode confundir a linha da matriz com a linha do Excel. Percebam que na minha matriz é linha 12, mas no Excel é linha 15, tá bom? Ah, mas por que tem essa diferença? Simples. Você olha para a sua matriz e você começa a contar as linhas da sua matriz a partir de onde tem dados. Então, o cabeçalho é linha 0, e aí vai. A primeira linha com dados é linha 1, linha 2, linha 3 e assim por diante. Para ficar mais fácil para visualizar, vem aqui, ó, tira o cabeçalho. Tá vendo aqui, ó, linha 1, linha 2, linha 3. Então, desconsiderando o cabeçalho, é da onde você começa a contar o número das linhas da sua matriz, tá bom? Beleza? E agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou utilizar a função procH para quê? procH faz uma procura na horizontal e, fazendo uma procura na horizontal, eu vou retornar o valor de faturamento com base na linha que a função corresp me trouxe aqui. Então, olha só, igual procH, certo? O que eu vou procurar? Vou procurar o texto faturamento, ó, faturamento. Vou escrever exatamente da mesma forma que está esse rótulo da coluna aqui, beleza? Ponto e vírgula, matriz tabela. O que é a matriz tabela? É tudo, como assim tudo? Ó, chama a tabela dados, abre colchetes e vem na opção tudo, tá bom? Para ele reconhecer tudo, beleza? Ponto e vírgula, número índice da linha. Eu não sei em qual linha está, mas a função corresp diz que está na linha 12. Seleciono o resultado da função corresp, ponto e vírgula 0 e dou um Enter. Aqui a gente tem um pequeno problema. Qual que é o probleminha? Tá vendo o resultado aqui, ó? 88.816. Mas, se eu olhar para a linha 12, olha o resultado, 37.119. 88.816 é o resultado acima. Mas, afinal, por que ele ficou o resultado da linha acima? O que eu disse? Quando a gente começa a contar linhas da nossa tabela, a gente tem que desconsiderar o cabeçalho, não é verdade? O procH, vou colocar aqui, ó, linha procH, ele não faz isso. Ele não desconsidera o cabeçalho. Ele conta aqui, ó, a linha 1 já sendo o cabeçalho. Então, ele faz isso daqui. Sendo assim, o que eu deveria fazer para ajustar isso daqui? Eu teria que ou somar 1 aqui, ó, tá vendo? Esse resultado, eu poderia somar 1 aqui na função correct, mas eu não vou fazer isso porque eu acho que a função correct ela já é um pouquinho chata de criar, então se você ficar mexendo nela, é capaz de você bagunçar. Então, deixa a função correct como está. E aí, qual que seria a lógica? Eu poderia fazer isso aqui, ó. Esse é o procH, perdão. Ele está pegando o resultado da L3. Então, o resultado da L3 mais 1 e dou um Enter. Pronto. O que ele fez? É como se ele estivesse pegando aqui, ó, por exemplo, é 12 o resultado. Soma 1, linha 13. Então tá aqui, ó, linha 13 do procH, perdão. Se eu arrastar, o que eu posso fazer? Tirar mais uma prova real, por exemplo. Aqui, ó, na linha 19, 56.658. Linha 19, tá aqui, ó, da função corresp, 56.658, linha 19, pendente, consórcio,
consórcio, final do CPF 6321, 6321, beleza? Ok, só que a gente tem que trabalhar da maneira mais profissional possível. E qual que seria? Seria não, digamos assim, desmembrar, né? Fazer uma função CORRESP e uma função PROC-H. Não, a gente tem que fazer tudo isso criando uma fórmula. Então, juntando as duas funções como sendo aninhadas, ou seja, uma dependendo do resultado da outra. Então, eu seleciono o intervalo aqui onde eu vou realizar, despejar o resultado, igual PROC-H. Prestem bem atenção. Valor procurado, abro aspas, faturamento. Eu vou fazer basicamente, vou fazer basicamente a mesma coisa. Faturamento, fecha aspas, ponto e vírgula. Matriz tabela, eu venho na planilha dados e quero trazer tudo. Fecho. Ponto e vírgula, número índice da linha. É aqui que a gente tem que tomar cuidado. Eu não tenho o número da linha. O que me traz o número da linha? Aquela função CORRESP matricial que a gente criou. Então, digita aqui, ó, CORRESP, e vamos refazer todo aquele processo. Valor procurado são essas três colunas, que é a planilha busca. Abro colchetes, situação cadastral, fecho colchetes. Vou juntar com planilha busca novamente, abro colchetes, produto, fecho colchetes. Vou juntar com planilha busca, abro colchetes e coluna CPF, fecho colchetes, ponto e vírgula. Vou repetir o processo, mas agora para matriz, na minha base de dados, que é matriz. Então, deixa eu só descer aqui, ó, abrir um pouco para a gente ter uma visualização melhor de tudo isso. Alt, Enter, para continuar a função na linha de baixo. E aí vamos chamar pelo nome, dados. Abro colchetes, situação cadastral, fecho colchetes, vou juntar com planilha dados. Abro colchetes, produto, fecho colchetes, vou juntar com planilha dados, abro colchetes, CPF, fecho colchetes, ponto e vírgula 0, fecho parênteses. Ponto e vírgula 0 de novo, por quê? Porque esse primeiro ponto e vírgula 0 é da função CORRESP, esse segundo é da função PROC-H. Fecho parênteses, Ctrl Alt Enter. E aí temos um pequenino problema para resolver também. Olha só, vou reexibir. E da mesma forma que nós tivemos o valor incorreto, no primeiro exemplo do PROC-V, e nós tivemos que ajustar, a gente também vai ter o valor incorreto, né? Ele vai estar pegando aqui, ó, a linha errada, para a gente conseguir ver. Ele vai estar pegando a linha errada, vai estar pegando a linha acima e não a linha abaixo. E a gente tem que ajustar. Só que aqui tem um detalhe importante. Eu vou somar 1 já na função CORRESP aqui dentro. Então aqui, ó, função CORRESP. Quando terminar a função CORRESP, ó, coloquei ponto e vírgula 0, correspondência exata, fechei parênteses para terminar a função, mais 1, certo? Vou somar mais 1, beleza? Só que eu vou fazer isso com o intervalo inteiro selecionado. Então, olha só, função CORRESP finalizada, mais 1, vem aqui no finalzinho, Ctrl Shift Enter, e aí ele dá o mesmo resultado, tá bom? Então fica aí essa dica para você realizar uma pesquisa, uma procura bem mais avançada e de uma forma bem mais profissional.